Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, nos preparar para ouvir a Santa Palavra do nosso Deus e vamos abrir a Santa Escritura no livro de Gênesis, capítulo 36, e também no momento da oração, por iluminação, iremos agradecer também pelas contribuições. Gênesis 36, dando sequência nossas exposições em Gênesis, vou ler o texto, os irmãos acompanham, Gênesis 36, diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz, na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú. E esses seus príncipes, ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto.
quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adá. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Tímna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui em adoração a Ti, nesse momento solene de culto, de gratidão, de louvor, de adoração pelos Teus grandes feitos na redenção do Teu povo. O Senhor nos redimiu do cativeiro do pecado, nos libertou. Somos livres, ó Pai, para Te adorar, para estarmos aqui em adoração, livremente, voluntariamente, nos apresentando aqui na Tua presença, nos expondo, ó Deus, a pregação da Tua palavra santa. Ó Deus, fala conosco, usa esse texto inspirado, dado pelo Senhor. Vem o Teu reino, ó Pai, aqui. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja. Ó Deus, fala pela pregação e nos alimenta espiritualmente, ó Pai, nos capacita a viver à luz do Teu reino presente. Cristo reina. Muitos príncipes, ó Deus, vieram de Edom, segundo o Teu propósito, mas de Israel veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Rei, Senhor, Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor, que Cristo reine em nossos corações, venha o Teu reino nessa terra, cumpra-se o Teu decreto, seja feita a Tua vontade, ó Pai, na Tua igreja também, na nossa pátria, nos nossos dias, cumpra-se tão somente a Tua santa vontade, ó Pai. Assim, Te agradecemos por tudo, pelas Tuas graças, é o que oramos a Ti, pedimos em nome de Jesus. Também agradecemos, ó Pai, pelo sustento da Tua igreja, de cada família, pelas contribuições que o Senhor tem permitido chegar a esta casa, a nossa igreja, mantido essas portas abertas. O Senhor tem sustentado esta igreja, nosso presbitério, cada igreja local. Abençoa cada congregação, cada igreja, cada ministro Teu, e
que possa haver avanço e crescimento, ó Pai, do Teu reino. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto difícil, como são as genealogias, textos que estão nas Escrituras, fazem parte da palavra de Deus, e há uma tentação de passar por alto, até na leitura particular, na leitura familiar. O pregador, o exegeta, o hermeneuta, pode então ser tentado a passar por alto, até porque aqui fala de Esaú. Nós estamos caminhando aqui na história que vimos sendo encerrado aquela sessão da vida de Isaac, onde houve um protagonismo de Jacó, e observamos que Isaac, ao ser sepultado, estava ali, Esaú e Jacó, no sepultamento de seu pai. E há uma sessão agora descrevendo os descendentes de Esaú, que é Edom, que explica a origem de Edom. Esaú é Edom, este povo vizinho de Israel, que tem uma ligação étnica, são irmãos ali, mas que nós observamos um povo inimigo, mas a eleição, irmãos, ela também é para os gentios. Havia na aliança um impedimento de um descendente de Esaú de logo entrar na aliança e fazer parte da aliança, mas depois de 3 gerações era possível isso acontecer. Porque nós sabemos então que a salvação ela é do Senhor, e desde o Antigo Testamento os gentios e outros povos faziam parte desse plano, desse propósito. Ainda que Esaú não era eleito, o que nós vemos isso muito claro na bênção que é dada ali, por meio de Isaac, mas não quer dizer que cada descendente étnico de Esaú não fosse um eleito, e certamente há descendentes aí no mundo, daqueles povos, tanto de Abraão como de Esaú, e de Jacó quanto de Esaú, e Deus tem seus planos. Então, irmãos, essas genealogias não estão aí por acaso, é palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura. Essa é a beleza também de expormos sequencialmente a Bíblia, para não passarmos por alto. Então, se não tivermos cuidado, acabamos escolhendo o que nos agrada, mas toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada, é útil. Você precisa entender e crer que se esse texto está aqui, ele é útil para o seu ensino. Teve um propósito para aquela igreja primeira que ouviu esse texto. Tem um propósito para a igreja no decorrer da sua história, das eras. E tem um propósito, irmãos, para nós hoje. Para o povo de Deus hoje. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há algo, sim, Deus fala através desse texto, nós podemos ver a sua soberania, os seus planos se cumprindo na história, os seus decretos, não apenas na vida dos eleitos, no caso de Jacó, mas também na vida de Esaú, se cumpriu o que Deus disse. O que Deus afirmou sobre Esaú se cumpriu perfeitamente. Então, ao ir ao texto bíblico, nós devemos pensar, qual é o propósito de Deus com essa passagem? Qual é a mensagem que ele intencionou para os israelitas lá no deserto, em primeiro lugar, e para nós hoje? E nós vemos na vida de Esaú, já estamos acompanhando a vida de Esaú, e nós vemos que ele desprezou a aliança e casou com mulheres estrangeiras. Estava no plano de Deus, mas foi um ato da responsabilidade humana. Ele era da aliança. Ele desagradou os seus pais. E aqui nesse texto nós vemos que ele teve, era comum ali, como Jacó também teve mais de uma mulher, ele teve várias mulheres, e mulheres estrangeiras, mulheres de fora da aliança. E nós vemos que dessa descendência vem então esse povo, os edomitas,
o povo do Monte Seir. E então, Esaú, na sua sensualidade e rejeição da aliança, vivendo pelos sentidos naturais, caçador, homem do campo, agradável o seu pai Isaque, com a sua caça, impetuoso, foi lá e casou com aquelas mulheres estrangeiras, e nós vemos aqui a consequência, mas é claro que não há só uma nota negativa, aí é um relato dos descendentes, da família. Assim como a Bíblia registra as 12 tribos que vieram dos 12 patriarcas, aqui nós temos os filhos de Esaú, que desses filhos veio esses principados, veio esse povo de Edom, os seus governos ali, as suas tribos, os seus clãs. Então Esaú tinha 3 esposas maiores, Ada, Olibama e Basemate. Não parece os primeiros nomes que haviam sido dados ali àquelas esposas que desagradaram Isaque e Rebeca, que era Judite e Maalate. Então tudo indica, irmãos, ele teve várias mulheres ali, algumas mais importantes que outras, como o próprio Jacó havia a concubina, aquela figura da concubina, e dessas esposas Esaú teve 5 filhos, Elifaz de Ada, Reuel de Basemate, Jeús, Jolão e Corá de Olibama. Esaú tinha então estes filhos em Canaã. Deus lhe deu então ter filhos, casar, se multiplicar, dar sequência à sua descendência. Enquanto nós estávamos acompanhando Jacó trabalhando pelas suas esposas, e lá aqueles anos, né, ali, por cada uma das suas esposas, 20 anos com Labão. Então, durante esse tempo, ali, rapidamente, Esaú já casado e teve vários filhos, é isso que o texto nos mostra, e ele prosperou. Lá naquela antibênção que Isaque deu, que disse assim: você vai habitar em lugares estéreis, sem o orvalho, viverá da sua espada, Esaú. Mas nós vimos no retorno de Jacó que Esaú era um homem rico, ele tinha exército. Ele prosperou também. Então, o cumprimento desse decreto, daquela bênção, tem a ver, irmãos, lembrem, quando Rebeca estava grávida. Também estéril, orou, Deus lhe deu conceder, e ela começou a ter um problema ali no seu ventre, e ela orou a Deus, e o Senhor revelou a ela: 2 nações há dentro de ti, 2 povos nascidos de ti se dividirão, o mais velho servirá ao mais novo. E aqui, irmãos, é interessante esse capítulo, porque ele mostra que Deus cumpriu isso. Nós vamos continuar vendo através do restante do livro de Gênesis, capítulo 37, José até lá descer ao Egito, que Deus vai formar Israel, a nação de Israel. Já vimos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e nós observamos aqui que Deus formou de Esaú uma nação. Deus cumpriu, Deus, o Senhor, cumpriu a sua palavra, também para Edom, também para esse que não era o eleito, não era aquele que deu sequência à aliança. E nós vemos que ele então se multiplicou, teve mulheres e filhos. Então nós devemos lembrar isso, e o texto então está nos lembrando constantemente. Esses são os descendentes de Esaú, que é Edom. Aquele povo que nós vamos ver Saul guerreando com ele, Davi depois os tornou cativos, eles pagavam impostos, a monarquia de Israel, serviram a Israel. Então tudo isso se cumpriu, toda a palavra de Deus, todo o seu decreto, ele se cumpriu. Mas aqui diretamente, rapidamente, nós vemos que Esaú prosperou, teve filhos, e o texto nos diz, versos 6 e 7, que Esaú se apartou de Jacó. Que Esaú prosperou tanto ao ponto, e verso 6 diz o seguinte: levou Esaú suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho, seu gado, toda a sua propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão,
porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. No capítulo anterior, nós vimos que no sepultamento de Isaque, quando ele foi recolhido, verso 29 do capítulo 35, os seus filhos o sepultaram. Então, irmãos, o afastamento, aquela disputa entre Esaú e Jacó, claro que eles não continuaram ali andando tão próximo e tal, mas Esaú vivia em Canaã, ele ficou em Canaã. Ele estava ali no sepultamento do seu pai. Seus filhos nasceram em Canaã. Ele prosperou em Canaã, na terra da promessa, na terra da aliança. O texto nos descreve, então, Esaú riquíssimo, com bens, ao ponto, similarmente ao que nós vimos lá atrás, Abraão e Ló. Que Abraão e Ló eram tão ricos que tiveram que se dividir, que se apartar. A terra não podia os conter, os suportar. Então, apesar de toda aquela situação trágica, de Jacó ter roubado a bênção da primogenitura ali, usurpado aquela bênção, e depois enganado o seu pai, e ter tudo aquilo acontecido daquela maneira, nós vemos que Esaú, então, ele está ali no sepultamento, é um ato religioso o sepultamento, ele está ali na periferia da aliança, mas ele casou com mulheres estrangeiras, e ele prospera, mas então ele sai da terra da aliança. Talvez ele percebeu, levou a sério a promessa de Deus, que tinha que ser assim, ou então, irmãos, ele achou interessante isso, não, eu sou grande, sou forte, tenho um exército, tenho uma terra ali, é uma terra desértica, mas eu posso viver pela minha espada, alguma coisa atraiu. Esaú, lembre que ele era caçador, ele era homem do campo, guerreiro, então, Deus na sua providência, e ele voluntariamente deixa a terra livre para Jacó, para o cumprimento da promessa de Deus através do povo da aliança. Então, o Senhor está cumprindo os seus planos, os seus propósitos. Esaú então se aparta, a promessa de Deus ali, a bênção, o que foi dito para Esaú se cumpre. O que foi que Deus disse lá, Gênesis 27? Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirá teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo. Então isso, irmãos, houve um cumprimento gradativo. E essa servidão, especialmente, foi no período dos reis, mais à frente, mas já aqui Esaú, ele vai viver no deserto, ele vai viver na espada, ele vai então construir já aqui, muito antes de Israel, um reino de príncipes em Edom, em Seir. Haviam povos ali, ele conquista aquela terra, talvez se miscigenando, e por isso também Edom, os edomitas e Seir, é um povo sinônimo. Quando você fala assim, Seir, o povo de Seir, ou os edomitas, é aquele povo, os descendentes de Seir, há uma seção aí nesse capítulo também sobre isso, são também os edomitas. Talvez pela guerra, como Israel conquistou Canaã, Edom conquistou aquela terra e se miscigenou com quem permaneceu, com quem ficou ali, com quem sobreviveu, possivelmente as mulheres que sobreviveram, então, àquela conquista, àquela guerra de conquista. Então, há aqui esse relato dessa conquista. Edom tem a sua terra. Quando Israel vai entrar na terra de Canaã, Deus diz para Israel, não, a terra ali é dos edomitas, não mexa. E eles propõem ali pagar a água que eles tomarem ali, e o pedágio, se for necessário. A terra, Deus deu a parte de terra que era dos edomitas, a parte que era dos moabitas, a parte que era dos amonitas, cada um daqueles povos vizinhos, mostrando, irmãos, que Deus está cumprindo seus planos na igreja e também nos povos ao redor. Naqueles que não são da aliança, naqueles que, até mesmo nossos parentes, ou amigos, ou povos, ou nações vizinhas, o Senhor tem planos, Ele está cumprindo os seus planos, e Ele então nos mostra esse cumprimento aqui na vida
de Esaú. Então, aqui tem o surgimento das tribos, dos cabeças, dos príncipes de Edom. Da seção 20 a 29, verso 20 a 29, são os filhos de Seir, Oreu, habitantes da terra, os seus chefes. Então, eram os povos originais ali daquela terra. Esaú os dominou, os venceu, e foram incorporados ao reino edomita. E então, Esaú é um poderoso soberano nesse momento. Enquanto o povo de Israel ainda está ali, peregrino, habitando em tendas, Jacó andando de um lado para o outro, desarmando tenda, armando tenda, os 12 filhos ali, e vai ter toda aquela situação da venda de José para o Egito. José vai para o Egito, tem toda aquela cena bíblica de Moisés. Enquanto isso, Esaú, aquele lado, né, da família que não era da aliança, aquele que é o ímpio, já é reino há muito tempo, já prosperou, conquistou o seu território muito antes. Os comentaristas dizem que haviam rochas ali, e eles construíam edifícios públicos na rocha ali, um império, um reino. Esaú, então, soberano, emergindo, os seus filhos, chefes de clãs, chefes de tribos, príncipes. Então, esses filhos de Esaú, eles são Edoms, são reinos, principados que surgiram ali. E quando olhamos o povo de Deus, é nada. É como a gente olha hoje, irmãos, para a sociedade. Nós olhamos para a Babilônia, que lemos em Apocalipse. Nós olhamos para os reinos desse mundo. E olhamos para a cidade de Deus, que é a igreja. E com olhos carnais, se não tivermos cuidado, vamos dizer, né, quem é esse povo medíocre, pequeno. É assim que o mundo olha e vê. Porque a Bíblia revela, e nós vamos enfatizar isso nas aplicações, há uma situação que a Bíblia fala, o salmista lida com isso. Por que é que os ímpios prosperam tanto? 2 irmãos, um era o eleito, o crente, e é só sola no lombo, apanhando, sofrendo, lá Labão enganando ele, toda aquela situação. E Esaú já se dando bem, fortalecendo, tendo descendência rapidamente, formando reinos. A prosperidade, irmãos, do ímpio, muitas vezes confunde a incredulidade, confunde a igreja. Nós olhamos, né, para esse gramado do vizinho, olhamos para o nosso, nós somos crentes, somos os eleitos de Deus, e passamos por tanto aperto, por tanta dificuldade. Então essa comparação, ela é muito interessante, ela é muito sadia para nós, para alimentar em nós um olhar da fé, comparar os eleitos, comparar Jacó com o Esaú, e ver que muitas vezes os ímpios vão lá na frente, estão lá na nossa frente, às vezes até desleal essa comparação, e nós devemos ter cuidado com isso, não cair na incredulidade, nem nos deixar levar por essas questões externas, de números. Então, Edom, comparando com Israel, muito à frente, conquistou seu território, foram príncipes e reis. Aqui já no livro de Gênesis nós temos esse relato, embora tudo indica, alguns acham que esse relato foi incluído do período dos reis, mas não há como sabermos isso, são conjecturas dos comentaristas. O fato é que o texto está aqui, o relato, por inspiração de Deus. Então, há uma comparação na Bíblia, o pano de fundo, nós vamos começar a ver no capítulo 37 a história de José, e há um ponto comparativo. Havia reis em Edom nesse momento, antes de qualquer rei israelita, que nós vamos ver como é que vai surgir os reis de Israel, porque o povo rejeitou o reinado de Deus, a teocracia. Deus iria dar reis para Israel, Samuel era o profeta, mas o povo queria ser igual às outras nações, que já tinham reis. Ficava olhando o mundanismo, olhando ao redor. Não, os outros povos têm reis que vão à frente deles. Olhando o sistema externo,
ali do mundo ao seu redor. E queriam então também ter um rei pelo motivo errado. Então, irmãos, ao olharmos para a igreja, para os eleitos, ao olharmos para o povo de Deus, precisamos ter um olhar da fé, olhar e observar, e vimos hoje pela manhã, ali, vamos continuar vendo as 7 igrejas, como eram, haviam problemas, eram igrejas pequenas, muitas delas ali, e tantos desafios. E nós, às vezes, olhamos para a nossa condição como uma igreja bíblica, uma igreja que busca, pela misericórdia de Deus, ser fiel à sua palavra, e andamos, às vezes, num passo lento, parece que as coisas não acontecem para nós, e olhamos ao redor, e se não tivermos cuidado, vamos invejar, vamos tropeçar, cair, e desejar aquilo que não é para nós, para o povo da aliança. Então, nesse momento havia reis. Esaú rapidamente se tornou poderoso e rico. Este verso declara que ele precedeu Israel com a realeza, muito antes de Israel, muito mais rico aqui, com realeza, com nobres, com principados. E na seção final aí, do verso 31 em diante, ao final do capítulo, nós temos uma seção com a lista de chefes que vieram de Esaú, de acordo com as suas famílias e os seus lugares, e há 11 nomes aí. Temã, o único familiar, de onde veio Elifaz em Jó. Ele diz aí, ó, o comentarista, lá no livro de Jó, que é um livro antiquíssimo, tudo indica da época dos patriarcas, lá no livro de Jó, tem um indivíduo lá, que fala com Jó, um dos seus amigos, a Elifaz, que tudo indica, ó, está nesse contexto. Veja quão antigo é o livro de Jó. E alguns dizem até que ele era aí desses povos também, ali, de um povo paralelo ali a Israel, que viveu naquele contexto e era crente, e adorava a Deus, e servia a Deus. Então Esaú mudou-se para Seir com seus filhos, com seus netos, controlou aquela terra, aqueles povos ali. Esaú está sobre tribos, reis, distritos. Esaú está florescendo, ele habitou, mesmo fora do orvalho, ele viveu pela espada. E lá na frente ele vai tirar o jugo de Israel de sobre si. Então a bênção dada a Jacó se cumpriu, e a bênção dada a Esaú se cumpriu, e tudo que Deus planejou na eternidade irá se cumprir, todo o seu decreto. A sua eleição, a sua predestinação é sobre todos, sobre os eleitos, os não eleitos, sobre todos os que vivem. A prosperidade do ímpio não é acaso, sorte. Está no plano de Deus, no decreto de Deus. Podemos não entender, ficar confusos, como o salmista, Salmo 73, que invejou por um momento a prosperidade dos perversos e quase resvalou os seus pés. Mas essa é a realidade, irmãos. A Bíblia nos mostra, e nós vemos isso ao nosso redor, essa grande Babilônia que está aí, que vai ruir na volta de Cristo, e grandes poderes mundiais, países ricos e prósperos, e que estão aí oprimindo, e transgredindo, com o seu comércio enriquecendo, mas na sua luxúria e prostituição. Deus é soberano e está cumprindo todos os seus planos. Essa Babilônia que está aí crescendo, sendo edificada, irá cair. E nós devemos, como povo de Deus, à luz do que temos visto aqui nas Escrituras, no Evangelho, nós esperamos, na verdade essa Babilônia, ela não se agrada dos santos, dos profetas, dos eleitos de Deus, e nós devemos então fugir para Cristo, para a cidade de Deus, nos apegar a Cristo, buscar a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, a bênção que vem a nós através de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e sermos livres da ira de Deus sobre essas nações ímpias, por mais ricas que sejam. E nós vimos ali no texto de Apocalipse 18, que em uma hora vai cair tudo, uma hora. Ali, tudo indica uma linguagem simbólica para algo
abrupto, algo rápido. Quantas cidades suntuosas, grandiosas, quanto poder, quanta riqueza está aí, que o homem tem construído com a sua tecnologia, com a sua ciência. Quantos estão aí e vivendo nesta Babilônia, cegos, idolatrando ali essa grande meretriz, que infelizmente serão pegos de surpresa com a sua queda, com a sua ruína. Mas o Senhor tem enviado a sua palavra para nos livrar, para nos libertar. Cristo se revela a nós na sua santa palavra. E quero ainda, irmãos, trazer algumas aplicações nesse texto para as nossas vidas. Então, mais uma vez, o contraste entre Esaú e Jacó. Não há príncipes em Israel nesse tempo, nem projeto de príncipe, nem posse de terra. É peregrino, é um povo peregrino, não tem nada oficialmente. Está ali, vai vir a fome que vai levar o povo para o Egito, ele vai ser escravo no Egito tanto tempo. Irmãos, como são diferentes o destino dessas duas linhagens. Mas Jacó decide permanecer em Canaã. Jacó, então, volta para a terra, ele obedece a Deus e Esaú se aparta. Mas o destino dessas linhagens são diferentes e, embora há uma eleição, há uma responsabilidade, há escolhas humanas. E Esaú, o texto é muito claro. Por mais que tenha sido uma decisão, humanamente falando, nobre, para o bem de ambos, e talvez até ele considerou a aliança, o que Deus havia prometido, mas o fato é que ele saiu da terra prometida. Se afastou geograficamente, na geografia bíblica, isso é se afastar do pacto, da aliança, da promessa. Isso aponta para a sua sequência na vida ímpia, escolhas precipitadas de Esaú. Desde a sua meninice ali, o desprezo pela primogenitura, o desprezo pelas coisas espirituais. E então depois, através de casamentos com mulheres ímpias, e agora, então, saindo da terra da aliança. Deus cumprindo o seu plano, mas não anulando a sua insensatez. Ele chorou depois buscando a bênção. Hebreus diz, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que ele ainda depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Talvez ele, consciente disso, da sua rejeição, da sua apostasia, levou ela a cabo, saindo finalmente da terra, se apartando de Canaã. A Bíblia diz, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Então, para nós, embora Deus tem seus eleitos, inclusive entre o povo, de qualquer etnia, inclusive entre os edomitas, mas Esaú especificamente, nós sabemos, pela revelação bíblica, lá em Romanos 9, Deus amou a Jacó, mas rejeitou, odiou a Esaú. E ele não é eleito, e a evidência disso é que ele rejeitou a bênção, e mesmo depois querendo ali, mas na verdade não houve arrependimento, e mesmo com lágrimas externas, na verdade o seu coração não era um coração de fato sincero, quebrantado diante do Senhor, e foi rejeitado. Não quer dizer, irmãos, que o ímpio, por causa disso, vai ser pobre, ou não vai prosperar, ou as coisas não vão dar certo para ele, que não vai ter sol e chuva sobre ele, que ele não pode, nos seus intentos, nos seus projetos, na sua vida particular, ter sucesso nessa terra. Não quer dizer isso, não é isso que a igreja deve pregar, não é isso que vemos na Bíblia. Mas nós vemos que há um preço que Esaú paga, de se afastar de Deus. Há um preço eterno de ser rejeitado, e que embora haja uma eleição, volto a dizer, ele é responsável, ele caminha nesta direção de destruição. Então nós devemos notar, e esse é um tema bíblico, os ímpios prosperam com maior velocidade
do que a descendência dos justos. O ímpio muitas vezes sai na frente, meus irmãos. Você tem que entender isso, porque às vezes o crente ele não tem paciência, ele é impaciente. Você precisa compreender, não ter inveja do ímpio, não amar a prosperidade do mundo. O que é mais importante para nós? Só prosperar, crescer mundanamente, ou a nossa vida espiritual, o nosso legado espiritual? Não sejamos como os ímpios. Não tenhamos como alvo só bens materiais, riquezas. Isso, irmãos, para Deus, diante de Deus, há igrejas ali em Apocalipse que vamos ver que eram de cidades ricas. Mas Jesus diz: é pobre, miserável, cego e nu. Então, nós queremos a bênção espiritual. E, embora Deus é soberano, nossas escolhas, nossa livre agência, quando escolhemos pela graça de Deus, pela obra do Espírito que nos dá fé e arrependimento, quando nós escolhemos a bênção espiritual, o ser da aliança, pode ser que você comece a andar mais devagar. Porque você agora vai andar com Deus, você vai obedecer os mandamentos de Deus, você vai priorizar o reino de Deus, você vai se dedicar ao dia do Senhor, à sua vida devocional, à sua família, a cumprir as suas demandas espirituais, e pode ser que você olhe para o lado e veja o seu irmão de sangue, ou algum conhecido, ou alguém ao redor, e você diga assim: como é que pode isso? Mas, irmãos, o que é que nós queremos? Qual é o nosso propósito? Não é adorar a Deus, não é servir a Deus. Você não entendeu isso quando você foi chamado pelo Evangelho? Não foi isso que, se não foi essa a mensagem, se não foi isso que lhe atraiu, as bênçãos espirituais, a salvação, então é necessário uma reflexão, e isso então vai afetar as escolhas. Às vezes, não é o casamento que vai me fazer enriquecer mais ou me destacar mais na sociedade. Às vezes o casamento na aliança, para o casal glorificar a Deus, e aí aquele colega, aquela pessoa que casa com o ímpio, às vezes parece que se deu bem, e cada vez mais afastado da aliança, cada vez mais longe de Deus. Pessoas que estão aí, até jovens que casaram com ímpios, por conta às vezes de dinheiro, e apanha todo dia. E às vezes as pessoas usam como parâmetro, tem inveja dos ímpios. Às vezes esse mundanismo está dentro da igreja. E nós precisamos ter cuidado. Se Deus quiser lhe prosperar, Deus vai fazer, e nada contra, nós não somos contra isso. Mas a aliança, a fidelidade a Deus, a bênção espiritual, é prioridade na nossa vida, do povo de Deus. E o nosso critério espiritual, de julgamento da nossa prosperidade, não é só a questão financeira. Embora Deus, se quiser, e Ele faz isso para alguns de nós, por bondade, para a glória do seu nome, para o bem do seu reino. E embora Jacó começa lento, mas nós vamos ver depois que ele chega lá. Então, se Deus quiser, embora o ímpio parece mais rápido e tal, mas nós vamos ver que José vai lá como escravo para o Egito, ele vira governador, depois o povo é liberto ali na terra do Egito, vira uma nação, e o próprio Israel vai mandar ali, vai reinar sobre Edom, que começou na frente. Vai haver uma inversão. Então nós precisamos, como igreja de Deus, ser fiéis, entender que Deus é soberano, que Ele está cumprindo os seus planos na nossa vida, através de Cristo. Não nos impacientar, não ter inveja dos ímpios.
não usar critérios comparativos que não provêm da palavra de Deus, que não têm base bíblica, e entender, irmãos, que nós estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e o grande sucesso para nós, crentes, tem a ver em vencermos essa impiedade, essa incredulidade, em servirmos a Deus, em transmitirmos esse evangelho para os nossos filhos, para a nossa época, nossa geração. Então, como é que é isso aqui no texto? Os filhos de Israel, no nome deles, tinham nomes de Deus. E nos nomes dos filhos de Esaú, nós vemos a transmissão dessa vida incrédula. Há uma diferença nesses nomes. Nomes pagãos da descendência de Esaú. Se afastou da aliança, abandonou então o pacto. Então, até nisso aqui, no relato bíblico especialmente, nós vemos essa ideia do povo de Deus, especialmente aqui Israel, conservando a sua cultura piedosa diante do Senhor. Então, Deus está cumprindo, irmãos, seus propósitos. Nós temos um alvo, somos peregrinos. Deus vai nos levar para esse destino final. Se pudermos andar um pouco mais rápido, não tem problema. Mas entendamos que o critério para sabermos se estamos andando bem ou não é o mundo, a velocidade do mundo. O que os outros que não temem a Deus, que não seguem a palavra de Deus, fazem, ou estão fazendo, não é critério para nós. Então, as promessas estão sobre nós. O caminho é estreito, é dificultoso. Mas a promessa de Deus está sobre nós. Irmãos, você conta com a bênção de Deus. Vai ter luta, vai ter dificuldades. Jacó sofreu, mas Deus mesmo, na sua providência, fez Esaú sair da terra. Deus mesmo tirou ele lá da terra. Ele, porque quis, saiu. Deixou, a aliança prosseguiu, continuou. Ele mesmo abriu mão. Porque ele era herdeiro também ali de Jacó, de certa maneira. Ele era a terra dele, a terra pátria dele. Ele cresceu ali, ele criou seus filhos ali. E Deus tirou esse empecilho para o cumprimento da promessa para Jacó. E isso foi providencial, para que a promessa se cumprisse cabalmente. Então, sabendo ou não, os homens estão cumprindo o decreto de Deus. Querendo ou não, eles vão cumprir o decreto de Deus. Voluntariamente ou não. Os incrédulos, os reis, os poderosos, os príncipes, os presidentes, as pessoas em cargos de autoridade, os ricos, os poderosos, a elite, os que tomam decisões, eles estão cumprindo o decreto de Deus. Você pode dizer, são poderosos, estão nos oprimindo. Eles estão cumprindo, irmãos, o decreto de Deus. Florescendo, se tornando grandes. Como Esaú aí. Se tornando reis. Tendo todo esse poder. Fazendo guerra depois ao povo de Deus. Porque houve guerra entre Edom e Israel. Davi guerreou contra os edomitas. Mas venceu. Então, em meio a tudo isso, o Senhor está cumprindo todo o seu santo propósito na sua igreja. Então, Esaú sai da terra da promessa, ele diluiu a aliança com seus casamentos, acaba se afastando completamente do pacto, se afasta completamente, apostata final, é rejeitado, como a Bíblia diz, porque não era crente. E nós vemos a loucura, é um péssimo, um exemplo negativo para nós. É a loucura de se rebelar contra Cristo e o seu reino, mas como não era um eleito, não tinha arrependimento verdadeiro, mas foi lá e prosperou, e foi abençoado.
Talvez olhando para a vida dos dois ali, externamente, sem ter o relato bíblico, alguém diria que foi mais abençoado, talvez, do que Jacó, muito. Porque tinha dinheiro, posses, reino, a sua descendência já poderosa ali, naquele contexto. Então, pode até parecer um caminho bom. O provérbio diz, há caminho que para o homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. Então, não nos deixemos iludir, irmãos. Não nos deixemos levar por comparações, por parâmetros não bíblicos. Não há como fugir do plano de Deus, do propósito de Deus. E Deus prosperou os dois irmãos. Esaú, talvez, ao sair da terra, não queria servir a Jacó, porque foi o que Deus disse para Jacó, que Esaú iria lhe servir. E talvez foi isso. Ele disse, eu não vou servir, então eu prefiro morar no deserto do que servir a Jacó. Prefiro sair daqui e morar no deserto. E foi bem sucedido no seu plano. Reis vieram de Edom. Mas o Rei dos Reis veio de Israel, o Senhor Jesus Cristo. Demorou tanto, para vir. Nós vamos ver o nascimento de Cristo. Temos visto, está na nossa Santa Escritura, quanto tempo Israel esperou. Veio reis ali, antes, Davi, houve a promessa. Mas o rei, o sacerdote, o profeta, veio por Israel. O Senhor ungiu o seu rei sobre o seu santo monte ungido, e ele se ri, zomba dos inimigos. E Edom é um tipo de arqui-inimigo de Israel. Quando Israel pecou e teve que fugir para o cativeiro, veja a inimizade, a raiva, o ódio, a ira impiedosa de Edom, o povo de Edom, que era inimigo de Israel, tinha raiva mesmo. Quando Deus puniu Israel com o cativeiro, porque foi duro de coração e não se arrependeu, Deus tinha dito pelos profetas, se arrependa e se entregue a Babilônia, a Nabucodonosor, porque eu que estou enviando esse juízo. E o povo era incrédulo, não acreditou nos profetas, e quando a Babilônia, na última invasão ali, rompe os muros, o rei e vários nobres seus fogem pela muralha. E os edomitas ficam no caminho para matar, para exterminar Israel. Veja a inimizade. Veja a impiedade, a marca desse povo incrédulo, ímpio. Inimigo do povo de Deus, mas o Senhor se ri deles, zomba deles, dos inimigos. Pode ser rico, pode ser próspero, pode crescer, pode estar na frente, pode largar lá na frente. Se não são da aliança, se não são fiéis a Deus, se são inimigos do povo de Deus, se são perseguidores, se são movidos de inveja, de ira, de sentimentos pecaminosos, e outros lá da obra da carne, facções e tudo aquilo que está ali, estão contra Cristo. Estão contra o reino de Deus, e Cristo se ri dos seus inimigos. Mas também lhes chama a se arrepender. No Salmo 2, voluntariamente. Ele diz lá, no Salmo 2, vamos ver, para concluir, Salmo 2, falando de Cristo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, esse reino de Cristo será por toda a terra, as extremidades da terra, as nações, com vara de ferro as regerás. Agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Então, embora há uma ameaça de juízo,
há um convite aos reis, aos prósperos desse mundo, aos ricos, aos poderosos, aos inimigos do seu povo, da sua igreja. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho. Todos esses poderosos, ímpios, representados aqui no nosso texto, por Esaú, por Edom, todos esses devem ser advertidos pela pregação do Evangelho. Presidente, ministro, se vier aqui tem que eu sentar e ouvir a pregação. Rico, pobre, como falei durante a liturgia, todas as raças, homem, mulher. E essa advertência, irmãos, é para todos, porque por natureza todos são ímpios, todos são rebeldes, todos estão por natureza contra Cristo. Mas também aqui no Salmo uma mensagem para os nobres, os juízes da terra. Beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Vimos lá em Apocalipse 18, a queda da Babilônia. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Então, o grande erro de Esaú e do ímpio, do não eleito, e aqui nós já sabemos à luz da palavra que ele era esse, foi não se refugiar na aliança em Cristo, mas se distanciar. Talvez, através da sua prosperidade, começou a gostar daquilo, daquele estilo de vida e tal, mas ele cresceu igual Jacó, na aliança, ouvindo a mesma mensagem, tendo ali o mesmo contexto, ouvindo dos relatos dos patriarcas de Abraão, de Isaac. Infelizmente, irmãos, nós sabemos, nós que cremos na aliança, devemos criar os nossos filhos na aliança, mas nós sabemos que Deus tem os seus eleitos. E Deus vai cumprir seus planos sobre todos, certo? Nós devemos ter essa consciência, mas nós devemos pregar também para eles. Devemos pregar para os rebeldes, para os que não querem também, para os poderosos, para os orgulhosos, para os ricos. Tem que pregar do mesmo jeito. E eles estão ouvindo, mas, como Esaú, né, nós já sabemos que o fruto disso, infelizmente, e com lamento, a igreja lida, né, com essa situação, eles se afastarão e perecerão nos seus caminhos, porque não se humilham e não vão a Cristo. Então, você que ainda não creu no Senhor, tem ouvido o Evangelho, você precisa atender, ir a Cristo rapidamente. Jovens, adolescentes, se você ainda não experimentou de Cristo, se você ainda não experimentou de uma obra da graça no seu coração, se humilhe, coloque a boca no pó, vá a Cristo, porque senão você vai fazer escolhas ruins, igual Esaú. Você, jovem, está numa fase de escolhas, que vai ser futuramente casamento, como vai viver a sua vida adulta. Não viva comparando-se com os mundanos, não use como parâmetro a prosperidade do ímpio. Não se preocupe apenas com correr rápido, chegar rápido. Glorifique a Deus, sirva a Deus, confie no Senhor, que você vai chegar lá. Você vai galgar, aos poucos Deus vai lhe abençoar. Você conta com a bênção de Deus, confie, conte com a bênção de Deus. Trabalhe, estude, sirva a Deus, seja fiel à aliança, que você vai colher das bênçãos de Deus no tempo de Deus. Não desfaleça, não desista. Aqueles que também já são dessa faixa, da faixa adulta, mais velhos, já estabelecidos, já com seus estilos de vida, já prosperaram muitas vezes. Considere estas coisas, medite nestas coisas, porque não vai adiantar nada disso se você não servir a Deus
de coração, tiver a aliança, o reino de Deus como primeiro lugar na sua vida, você vai ser tentado também, na idade adulta, a fazer escolhas carnais, mundanas, o que é melhor para a minha carne. Esaú escolheu como ímpio, o que é melhor para mim, ficar aqui perto do meu irmão e ser rabeta aqui, segundo lugar, ficar debaixo aqui e servir, não, vou ser rei lá em Edom, mesmo que seja um deserto. E isso, uma péssima escolha, que o afastou de Deus. Então, você precisa também, adulto, sabedoria, decisões. A salvação é pela graça, nós sabemos, soberana, Deus é que salva. Mas a nossa responsabilidade, a posição, onde está Cristo na nossa vida, as decisões, as resoluções, se estamos andando, servindo ao Senhor com temor, alegrando nele com tremor, beijando o Filho em humildade. Nós precisamos, irmãos, disso também. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, porque assim seremos felizes. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa igreja, dessa época em que vivemos, tão marcada de mundanismo. A igreja, com tantas coisas ao redor, com tantos parâmetros não bíblicos, que o Espírito Santo, de fato, nos dê a compreensão e sejamos um povo resolvido sobre os nossos critérios, os nossos parâmetros. O mundo vai continuar com as suas investidas, dizendo que a gente não é nada, que é fraco demais. Eles vão continuar, porque eles são assim, eles pensam assim sobre nós. Mas nós vamos continuar fiéis a Deus e, no tempo devido, essa inversão virá, principalmente na volta de Cristo. Então, fique firme no Senhor, que as coisas acontecerão conforme a sua vontade, e nós experimentaremos, então, essa graça, essa vitória final em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos nos preparar para o momento da mesa do Senhor, vamos orar e nos preparando já para o sacramento. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, e ouvimos Tua palavra que nos exorta como igreja, como povo, não apenas como indivíduos, também como indivíduos, mas o povo, ó Deus, a igreja, tem sido assaltada por tantos parâmetros, tantos critérios, a prosperidade do ímpio, daquele que não teme a Deus, que não respeita o pacto. Muitas vezes somos tentados a tomar o mesmo caminho, como Israel queria um rei por conta de pecado. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Tem misericórdia desta igreja. E fala ao coração de cada irmão. E nos dá experimentar a Tua bênção, a prosperidade que vem do Senhor, no Teu tempo. Nos dá a perseverar, ó Pai, nos humilhar, porque esse é o nosso lugar, o que merecemos também. Mas por graça o Senhor nos abençoa, mesmo nessa condição que temos por conta dos nossos pecados. E assim nos prepara, ó Pai, para participar da mesa do Senhor. Nos dá arrependimento, nos dá o olhar para Esaú, ver um modelo do que não devemos ser e fazer diante da mesa. Tira de nós toda dureza, impiedade, incredulidade, todo coração de credor incompassivo, porque estamos diante de uma mesa que anuncia a reconciliação e o perdão. Nos dá um coração perdoador, aberto ao perdão, porque somos perdoados por Ti. Nos perdoa, Pai, os pecados. Nos dá a entender a grandeza desse perdão e também vivermos à luz dele entre nós. Assim, usa cada elemento, o Teu Espírito alimente as nossas almas pela palavra e pelo sacramento aqui administrado. Fortalece esta igreja, ó Pai. Nos dá força espiritual, nos dá fervor, nos dá amor a Ti em primeiro lugar. E também amar, ó Deus, nossos irmãos e o Teu reino e a Tua igreja, ó Pai. Nos abençoa. É o que oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, convido o nosso irmão presbítero Marcos e presbítero Isvanildo que venham à frente para procedermos com o momento da mesa do Senhor. Convido os irmãos a abrirem Mateus 26. Vou ler o texto da instrução desse sacramento. A palavra de Deus nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Irmãos, nós estamos aqui em obediência a Deus, cultuamos a Deus em obediência. O sacramento também é uma ordenança, é um dever, um santo dever, que é espiritual. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil que instituiu essa mesa. Ela é do Senhor, ela está na palavra, ela é do povo da aliança, e nós, como igreja bíblica, participamos desse momento. E para nós não é um mero memorial, uma mera lembrança apenas, mas é um momento de buscarmos graça, pedirmos perdão, alimentarmos nossas almas espiritualmente, porque nós, de fato, necessitamos. O mundo, a força do mundo está aí contra a igreja, a perseguição, o ódio, tantas mazelas aí ao redor, o mal interno, o pecado internamente nos assedia também. A nossa luta contra o pecado, as tentações, Satanás, são muito grandes hoje, no tempo em que vivemos. E se nós temos o discernimento espiritual, sabemos quão grande é essa luta, mas nós já vencemos em Cristo. Cristo já venceu, já preparou esse banquete, e nos alimentando de Cristo nós podemos viver, temos em Cristo a suficiência para viver uma vida vitoriosa. Não precisa de coaching, de autoajuda, não precisa de nenhum motivacional fora da Bíblia, fora dos meios de graça, fora dos sacramentos. Não precisa de nada disso. Você, como um crente, unido a Cristo, com a Bíblia na sua mão, cultuando, participando desse meio de graça, você pode sim viver em arrependimento, em fé, em obediência, desfrutar de uma vida espiritual avivada, reformada, qualquer atributo que você possa pensar, você pode experimentar isso no contexto de uma vida ordinária cristã comum. De tomar a cruz todo dia, de negar a si mesmo todo dia, de ler a Bíblia todo dia, de ter seu culto doméstico, de vir à igreja todo domingo. Não precisa nada fora da Bíblia, fora de Cristo, não tem necessidade de nada mais, nada místico, de nenhuma novidade que surja, nenhuma revelação nova que alguém tenha, algum modismo, alguma novidade. Não precisamos de nada disso. Não há necessidade, não falta nada a nós. Temos suficiência em Cristo, na pregação, nos sacramentos, para vivermos essa vida. Se, por algum motivo, não vivemos, perdemos o ânimo, temos que nos arrepender. Como vimos na igreja de Éfeso, voltar à prática das primeiras obras. Ali, no caso da igreja, tinha doutrina, tinha vontade até, obediência, mas faltava o zelo. Vamos ver, outras igrejas tinham outros desafios, outras, pode se aplicar a outras pessoas. Mas o fato, irmãos, é que participemos com esperança, com fé desse sacramento, que, olhando para Cristo, crendo, creia no Senhor, olhe para o Senhor Jesus, peça a Ele graça, bata na porta, ore, peça por mais graça, força, deleite espiritual. Você não está tendo prazer em ler a sua Bíblia, no particular, não está fazendo o culto doméstico, não tem prazer de ouvir a pregação,
ore a Deus, peça a Deus, busque graça no Senhor, use os meios, não deixe de usar os meios determinados, não se afaste do pacto, da aliança, persevere, e no tempo de Deus, na soberania de Deus, Ele vai lhe dar tudo que você precisa, conforme a sua vontade, não na correria do mundo, não como o mundo acha que tem que ser para ontem, do jeito que a gente acha que quer, na hora de Deus, na vontade de Deus, vai acontecer. Deus, se você não está bem, está angustiado, continue, use os meios, Deus vai lhe dar paz, Deus vai lhe dar alegria, Deus vai lhe dar discernimento, arrependimento, tudo, irmãos, pelos meios ordinários e de modo extraordinário, porque Ele é Deus, na hora dEle, no tempo dEle. Então, nós como igreja, o que nós precisamos é seguir, avançar, continuar, ser fiéis, né? E Deus, de fato, haverá de abençoar essa fidelidade ao pacto, à sua aliança. Então, vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcos que ore, separando, pedindo a Deus que separe esses elementos do uso natural para o momento do sacramento. Tu és santo, Senhor. Tu és Deus, Senhor Deus. Tu és o Pai da eternidade, Senhor. Tu és o nosso Criador. Tu és o Deus infinito. Aquele que criou todas as coisas para te servir. E neste momento santo, nós nos colocamos em tua presença, te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te rogando em nome de Jesus, o nosso soberano Senhor, que nesta hora que vamos celebrar, Senhor, rever aquele momento melindroso, santo, aonde o Senhor se expôs na cruz, pela tua igreja, pelo teu povo, pelos remidos, pelos santificados. Ó Deus amado, esses elementos representativos que certamente nos relembra e nos traz a tua santa presença, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, purifique esses elementos, Senhor, físicos, purifique as nossas vidas espirituais, e que neste momento, Senhor, possamos desfrutar, fortalecendo, robustecendo a nossa fé, Senhor. Toma a tua igreja em tuas mãos, faz de nós, Senhor, vaso de bênção, até a volta soberana do Senhor. Nos preserva para a tua glória, como celeiro, aonde somos a luz do mundo e o sal da terra. Ó Deus, tu faz a diferença, que os nossos corpos, as nossas vidas, sejam a habitação do teu Santo Espírito, para a glória do teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como eu disse, essa mesa é do Senhor, ela não é da nossa igreja presbiteriana, ou seja, na nossa denominação não há o hábito de ceia restrita. O que é isso? Tem algumas igrejas que o sacramento ele é restrito aos membros da igreja. Ao mesmo tempo, apenas deve participar da mesa se você é membro de uma igreja bíblica, está em plena comunhão, porque o batismo é o rito de entrada na igreja, e então, se você está em plena comunhão, você é um crente, está ligado à igreja do Senhor, à aliança, você pode participar. Se você ainda não foi batizado ou recebido em uma igreja, você deve então buscar isso, né? Mas temos irmãos aqui vindo à nossa igreja que são crentes, né, que por alguma circunstância não estão ainda aqui, mas desejam se unir à nossa igreja. Você pode fazer seu autoexame, você tendo convicção de estar nessa aliança, porque já professou sua fé, já foi batizado em outro local, você pode e deve participar, né, do sacramento. Apenas aqueles que de fato não estão em aliança com Deus, não fazem parte de uma igreja, não estão em plena comunhão, então
devem buscar, de fato, se unir a uma igreja bíblica, devem, de fato, estar nessa aliança para poder participar dignamente. Então, Jesus distribuiu aos seus discípulos, né, esses elementos para o povo da aliança, o povo de Deus. Essa é a nova aliança no sangue de Cristo. Então, vamos participar com arrependimento, com fé, já tendo as orientações da pregação, também do texto bíblico. Vamos então participar do primeiro elemento, o pão. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos participar então desse elemento, o pão, que representa o corpo do Senhor moído, dilacerado em nosso lugar. O Senhor agradou moê-lo, era para ser nós. Nós deveríamos morrer, ser moídos eternamente no inferno, mas naquelas horas na cruz, Jesus pagou toda a nossa dívida, todo o nosso inferno eterno, esteve sobre ele ali na cruz do Calvário. A ira de Deus, ele foi rejeitado, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós, irmãos, tenhamos agora comunhão com Deus, acesso a Deus. Então, vamos participar desse pão. Ele representa o corpo do Senhor, que foi ferido, moído, dado em nosso lugar, e que é verdadeira comida, e é o que satisfaz nossas almas, é o que nos alimenta, os méritos de Cristo, que são aplicados a nós pelo Espírito Santo, quando cremos. E a cada momento, renovados pela obra do Espírito, também nos alimentamos. Então, tão certo quanto esse pão, que continua sendo pão, não vira literalmente o corpo de Cristo, continua sendo pão, mas para nós que cremos, tão certo esse pão que está aqui, e que nós vamos colocar em nossas bocas e mastigar, ele está aqui, é real, também pela obra do Espírito. Quando cremos, nós nos alimentamos de Cristo e somos beneficiados, então, por essas graças, fortalecidos na nossa comunhão com o Senhor. Então, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos então participar do elemento, o pão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou.
Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, vamos participar do segundo elemento, o cálice, o vinho, representando o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Ele derramou sua vida completamente na morte, poderia facilmente ter descido daquela cruz com seu poder, mas ele foi até o fim, ele derramou a sua vida, ele disse: está consumado, ele rendeu o seu espírito ao Pai, e era nós, a nossa vida, que deveria ter sido extinguida na morte. Nós merecíamos não apenas ser cravados naquela cruz, mas morrer de fato, por causa dos nossos pecados. Mas ele nos substituiu, ele sofreu a nossa morte, o nosso inferno naquela cruz, e então derramou seu sangue completamente, e esse sangue derramado tem poder para purificar pecados, e é verdadeira bebida, que nos satisfaz, que mata a nossa sede espiritual. Então não está em nenhum outro lugar, você não vai encontrar em nenhum outro lugar no mundo, na Babilônia, nada nessa terra vai satisfazer a sua alma. Você precisa de Cristo, beber de Cristo, ir a Cristo, e nós que já somos crentes, já fomos e bebemos e provamos e sabemos, devemos nos santificar, tirar toda ilusão de satisfação terrena e renovar nosso prazer, nosso deleite nas coisas espirituais, e beber deste cálice representando o sangue do Senhor, que mata a nossa sede espiritual e que nos dá o perdão, a graça, o sangue que nos limpa e purifica de todo pecado. Então, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Não deixa de ser o fruto da vide aqui, a uva que foi prensada, moída, não deixa de ser, não vai se transformar no sangue literal, mas tão certo quanto esse cálice está aqui, esse produto da videira, e nós ingerimos, o Espírito Santo, naqueles que creem, eles bebem de Cristo, eles vão a Cristo espiritualmente, não é literal, não é físico. A pessoa vai a Cristo espiritualmente, bebe de Cristo, e ela é saciada, ela encontra paz, perdão, alegria, tudo o que precisamos então está em Cristo. Então, tomai e bebei, né, disse Jesus, esse cálice é o cálice da nova aliança, tomai e bebei, bebei dele todos, e que o Senhor nos abençoe então e nos dê as suas graças por esse elemento. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh,
Irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Se não, vamos orar. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Isvanildo orar, agradecendo por esse momento de graça. Pai, nós queremos estar agradecendo ao Senhor, ó Deus, por esse momento ímpar ao qual o Senhor nos concedeu, ó Pai, de estarmos participando, ó Pai, da mesa do Senhor, da Santa Ceia do Senhor, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos ao qual o Senhor nos concede, ó Pai, mesmo sabendo que nós não somos merecedores de nada, mas a tua misericórdia, tua grande mão tem nos alcançado, ó Deus. Abençoa teus servos, ó Deus, tuas servas que ouviram a tua voz nesta noite, ó Pai. Que guardem em seus corações a tua santa palavra, para nós não pecarmos contra o Senhor, ó Deus. E a cada dia, ó Pai, nos ajuda a estarmos, ó Deus, tirando de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que a tua santa palavra faça sempre guarida, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus. Abençoa o teu povo, para a glória do teu nome. Abençoa o teu servo, nosso pastor Camon, ó Deus, que a cada dia o Senhor vai estar inspirando o teu servo a estar pregoando as verdades do Senhor. Para a glória do teu nome, nós desde já te louvamos e bendizemos a ti. Amém, Jesus. Irmãos, vamos cantar mais um hino e depois faremos a oração final, impetraria a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Vamos louvar a Deus. Amém. Fiquemos de pé, igreja. Vamos cantar do início, Alvo Mais Que a Neve. Quero convidá-los a abrirem seus hinários no hino de número 269. Hino 269, pureza no sangue de Cristo. Louvemos ao Senhor. Chagas
sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos por esse dia separado de adoração, de edificação, de culto ao teu nome, poder nos apresentar aqui, ó Pai, não somos dignos, e por graça o Senhor nos dá esse banquete espiritual de participar de Cristo, de ouvir, ó Deus, a tua palavra, por graça, chegar até nós aqui, as exortações da tua palavra, os alertas, tudo isso é graça, ó Pai, para nós. Abençoa o teu povo, ó Pai, com a tua santa palavra. Sustenta esta igreja, abençoa a semana de cada irmão, cada um no seu trabalho, na sua vocação, nos seus afazeres. Dá vitórias ao teu povo, nos seus trabalhos, nas suas realizações. Principalmente, ó Deus, dá confiança a cada um para perseverar em meio às dificuldades. E nesse momento, ó Pai, nós oramos também pelas famílias enlutadas, especialmente a família do nosso irmão presbítero Romeu. Tem misericórdia, ó Pai, que o teu Espírito esteja confortando e consolando cada ente querido. E o Senhor cumpriu o teu propósito na vida de Randolph. Oramos, sabemos que o Senhor está no controle, como vimos também na pregação. E agora, ó Deus, nós temos santa expectativa da ressurreição, confiando em Ti. Ele ouviu a Tua palavra, ele recebeu tempo do Senhor, graça, se recuperou por um momento, foi acompanhado e ouviu tantas vezes, ó Pai, presbítero Romeu e outros que o Senhor usou para pregar aquele coração, e cremos que o Senhor cumprirá todo o Teu propósito através da Tua palavra na vida dele, ó Deus, conforme o Teu querer. Assim conforta a cada parente e dá a vencer, ó Deus, esse momento de separação, de luto, com esperança em Cristo Jesus. E também, ó Deus, contempla cada irmão necessitado, enfermo, passando lutas, cada um dos nossos irmãos que tem sofrido, ó Deus, das tristezas dessa terra, de momentos ruins, de crises, dificuldades, ó Deus, espirituais. Fortalece, ó Deus, o Teu povo com a Tua palavra. Nos dá a cumprir, ó Deus, também nosso dever mútuo de nos aconselhar mutuamente, de estarmos juntos, perseverando pela fé nesse combate
da fé, o combate pela fé evangélica, bíblica, e nos guarda, ó Deus, deste mundo mal, de nossos olhos estarem na Babilônia, nesta cidade que será destruída, e que nossos olhos estejam em Cristo, nas coisas do alto, e amando o Teu reino, a Tua igreja e as coisas do Senhor, Pai. Assim, fortalece-nos cada um de nós, abençoa as famílias, dá o pão de cada dia, perdoa os pecados do Teu povo, livra do maligno, das tentações de Satanás, das investidas do maligno, que o Senhor proteja, ó Deus, cada um, nos dá a vigiar, nos dá a buscar o Teu reino, e abençoa, ó Deus, essa igreja aqui em Alagoinhas. O Senhor a colocou aqui para ser luzeiro, para ser candelabro. A Tua palavra, ó Deus, está aqui entre nós, o Senhor reinando, Cristo no nosso meio, e a Tua palavra sendo exaltada entre nós. Que o Senhor continue usando, ó Pai, esta igreja, que vidas encontrem aqui o verdadeiro evangelho, doutrina pura, vida pura, culto puro e santo, e que o Senhor atraia os Teus para a aliança, que muitas vidas venham se unir a esta igreja, e que o Teu reino cresça e se propague aqui em Alagoinhas, ó Pai. Assim fortalece o Teu povo, cumpre o Teu propósito aqui nesta igreja local, e abençoa, Pai, cada um dos nossos irmãos, cada família dessa igreja. Nos dá uma semana de paz, nos leva em paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja sobre vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Irmãos, antes de passarmos a palavra, nosso irmão Diácono Francisco, que irá fazer algumas palavras, referente ao dia do pastor presbiteriano, segundo me foi dito aqui, eu tenho alguns avisos importantes. Precisamos orar pela vida do nosso irmão presbítero Romeu e família. A família está enlutada, os irmãos. Ele me comunicou pela manhã no grupo do conselho. Eu coloquei lá no grupo da igreja minhas condolências, meus pêsames, e vários irmãos também ali. Então, peço que os irmãos estejam orando. Deus cumpriu o seu plano e é um momento de tristeza, claro, mas também de crer que Deus cumpriu o seu santo propósito e com esperança sempre da vitória em Cristo Jesus. Irmãos, nós também, hoje pela manhã, conversamos, os presbíteros também com as nossas irmãs da SAF, e o conselho não pôde reunir. Nós iríamos tratar das duas datas que temos para confraternizar, que é no Natal e no Ano Novo, segundo o nosso costume, e nós não conseguimos reunir. O presbítero Romeu, antes de viajar, antes mesmo da notícia da partida de Randolph, ele não esteve muito bem, o conselho não reuniu. Mas hoje pela manhã nós estivemos conversando, e as duas datas são no domingo, mas nós tratamos da primeira, que já é próximo domingo, o Natal, e nós decidimos manter aquilo que nós já vínhamos fazendo, que depois do culto, no domingo, termos uma confraternização, e como costume nosso também, cada família traz uma lasanha e refrigerante, suco. E aí nós dividimos, e sempre tem variedade, sempre sobra. O visitante pode vir tranquilo, os irmãos fazem com fartura, são fartos aí na sua preparação, sabe que vai ter o visitante também. Então, você que está visitando a igreja ou nos ouvindo e deseja vir, estar conosco, sinta-se à vontade. E, na véspera, os irmãos
fiquem à vontade também nas suas famílias, né, e fazer suas ceias, e quem tem um costume, fique à vontade, né, de se unir, de fazer, de cumprir toda a sua agenda aí, não há dificuldade nenhuma. E domingo estaremos aqui cultuando a Deus e também participando dessa confraternização. Depois, sobre o Ano Novo ainda, veremos como será, vamos esperar o presbítero Romeu retornar, e aí nós conversamos sobre o final de ano. Irmãos, tem uma notícia muito importante que eu recebi hoje pela manhã, que eu não sei se os irmãos já sabem, né, que é muito agradável, né, de poder passar essa notícia, especialmente, meus irmãos, no dia que o pastor prega sobre a genealogia, né, que quando Deus manda mais um membro para a nossa igreja, né, por meio, né, do ordinário, do meio ordinário, né, do casamento, quando Deus manda mais um bebezinho, né, através de uma irmã nossa aqui da igreja, nossa irmã Erlaine, que concebeu, né, Maxwell aí, e estamos felizes, e eu não poderia, né, deixar de, a partir do texto, dar algumas sugestões aqui de alguns nomes, né, o nosso irmão. Se for menino, vou sugerir aqui, nome bonito, viu, aqui do texto mesmo, Príncipe Lotan, né, Lotan. Se não gostar, tem Magdiel, né, e outros aqui, né, Magdiel, gostou, Magdiel? Maxwell Magdiel, aí. Já tem uma referência, então. Se for menina, né, tem Belá, Aná, pode fazer uma variação aí, Adna, Aná, algum nome desse aí, né. Eu não vou dizer Bazemate, Olibão, porque eu sei que vocês não vão querer colocar, né. Então tem aí vários nomes aí para os irmãos se inspirarem, né. Então nos alegramos, né, com os nossos irmãos. Deus tem enviado bebês, né? Na nossa estatística esse ano tivemos um batismo de Joaquim, esse ano agora, em breve aí, Caleb, Isabela, né? O próximo filho dos nossos irmãos, que vamos saber ainda se é menino ou menina, né? Felipe também ali vindo, ali já se preparando, né? Filho do nosso irmão Carlos e Franci, e a igreja cresce, irmãos, assim também, né? Nós cremos na aliança, nas famílias, e Deus usa esse meio para nos abençoar também como igreja, e nos alegramos com isso. Ok, então, terça-feira, reunião de oração, 18h30, quinta-feira, estudo de doutrina, às 18h30, os nossos irmãos da UPH estão coordenando esse trabalho, os dois, tanto a oração quanto a doutrina. Então, essa semana eu não pude estar, essa semana estarei, na terça-feira e na quinta também. Então, peço que os irmãos, né, se façam presentes, vamos apoiar os trabalhos. Então, passa a palavra ao nosso irmão Diácono Francisco, né, para proceder, né, com a sua palavra aí. Graça e paz, igreja. Eu convido o reverendo a sentar aqui no primeiro banco, por gentileza, e a esposa também. Meus amados, quão importante é para nós o trabalho do reverendo. E o PH, junto com a SAF, traz uma homenagem, né? Primeiro, a esposa do pastor. Segundo domingo é comemorado, né, o dia da esposa do pastor presbiteriano, tá? Ser esposa de pastor é mais do que ser mulher. É ser auxiliadora e fazer com que o ministério de seu pastor, seu esposo, desenvolva e dê frutos através das suas orações. É abençoar aqueles que ama e os que estão à sua volta. Ser esposa de pastor era amar a Deus acima de todas as coisas. Eu convido a todos para duas breves passagens. A primeira
Está em Gênesis 2:18. Que assim nos diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E também em Provérbios 31:30, que nos diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que assim seja, minha irmã, na sua vida, para a honra e glória de um Senhor Jesus Cristo, que Ele é exaltado aqui nessa igreja. Amém. Vou passar a palavra agora para a minha bela linda. Graça e paz, irmãos. Como no segundo domingo de dezembro, né, foi o dia da esposa do pastor, ontem foi o dia do pastor presbiteriano, né, e a gente não poderia deixar em branco passar essa data. Peço para os irmãos abrirem Provérbios 27:23, que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. O pastor, ele é responsável por cuidar, apacentar, ouvir, compreender, aconselhar, interceder, orientar e auxiliar. E mais outros inúmeros verbos que facilmente couberiam nessa vocação tão preciosa. Enquanto servos de Deus e anjos da igreja, os pastores também carregam cargas pesadas, presenciam vitórias inesquecíveis e cultivam amor gigantesco por cada ovelha. Eles são capazes de deixar as 99 pelo caminho, apenas para encontrar aquela que se perdeu. Louvamos ao Senhor pelo seu ministério, pastor Camon. Estamos felizes e gratos a Deus pelo Senhor, pelo pastor da nossa igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. Sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando o seu ministério. Por isso, nos alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente o pastor que cuida, aconselha, ensina e ajuda, que se relaciona bem com o seu ministério, reconhecendo que também precisa de seus auxiliares e do apoio e oração de cada membro desta igreja. Por isto, nesta data, o nosso desejo é que Deus continue lhe abençoando ricamente ao Senhor e sua família que caminha ao seu lado. Parabéns, pastor Camon. Eu convido as irmãs da SAF para vir aqui na frente. E a gente preparou uma lembrancinha para o pastor e para a esposa do pastor, a Cleide. Eu vou pedir para fazer uma oração quando as irmãs vêm. Aqui, né? Dividir assim.
Eu vou pedir ao diácono Raimundo fazer uma oração, né, pela esposa do pastor e pelo pastor Camon.